A semente das angiospermas, monocotiledôneas, milho, arroz, trigo, etc., dicotiledôneas, soja, feijão, café, são formadas basicamente pelo tegumento e embrião, cotilédone e eixo embrionário, além de um terceiro componente, denominado endosperma, algumas vezes ausente. Do ponto de vista funcional, as sementes são compostas de uma cobertura protetora, ou tegumento, um tecido meristemático, eixo embrionário, e um tecido de reserva, endospermático, e cada parte exercendo funções específicas. Basicamente, podemos dizer que o grão é composto pela cobertura protetora, já descrita em aula anterior, e pelos tecidos meristemáticos e tecido de reserva, como veremos nos próximos slides. O eixo embrionário é a parte vital da semente, pois apresenta a capacidade de se desenvolver graças ao tecido meristemático presente em suas duas extremidades. Devido a esse fato, apresenta condições de, por meio de divisões celulares, desenvolver-se em dois sentidos, ou seja, o das raízes e do caule, e originar uma plântula em condições de fixar-se ao solo e fotossintetizar substâncias necessárias ao seu desenvolvimento, e o cotilédone funciona como tecido de reserva. Nas dicotiledôneas, o embrião maduro é constituído pelo eixo embrionário e por duas estruturas foliares, ou cotilédones, e a parte do eixo situado abaixo da inserção dos cotilédones, ou nó cotiledonar, é denominada hipocótilo, enquanto a porção terminal inferior dá origem ao primórdio das raízes, ou radícula. Este primórdio é representado pelo meristema apical da raiz e é revestido pela coifa. A parte do eixo acima do nó cotiledonar é formado pelo epicótilo e pela plúmula, sendo estas, por sua vez, constituída pela gema apical e pelos primórdios foliares. Nas monocotiledôneas, há certa dificuldade de interpretação da morfologia do eixo embrionário. Quando observado no interior de uma cariópse madura, o embrião apresenta-se justaposto ao endosperma por meio de um cotilédone maciço denominado escutelo. O tecido de reserva das sementes pode ser constituído por endosperma, cotilédones e, em alguns casos, pelo perisperma. É graças às substâncias acumuladas nesses tecidos que o eixo embrionário, por ocasião da germinação, consegue energia e material metabolizado para se desenvolver e originar uma plântula autotrófica, ou seja, aquela capaz de sintetizar suas próprias substâncias orgânicas por meio da fotossíntese. Como foi dito, as substâncias de reserva da semente podem ser localizadas no endospermas, nos cotilédones ou no perisperma. O endosperma é encontrado em quantidade variável nas sementes. Quando completamente desenvolvidos, sua estrutura varia consideravelmente, devido ao fato de ter sido utilizado parcial ou completamente para o desenvolvimento do embrião. O endosperma pode não apresentar substância de reserva. Em muitas plantas, porém, o endosperma se diferencia como tecido de reserva a ser consumido por ocasião da germinação. O material mais comumente armazenado é o amido, mas o endosperma pode armazenar outros carboidratos, assim como óleos e proteínas. Nas sementes de cereais, a camada de aleurona, encontrada na periferia do endosperma, é viva. Essa camada, além de outros componentes, é rica em proteínas, que encontram sob duas formas principais, glúten e grãos de aleurona. Durante a germinação, esses servem como substância de reserva e auxiliam a degradação do amido, ativando o processo germinativo das sementes. Os cotilédones podem armazenar substâncias de reserva e ou sintetizá-las. Algumas plantas apresentam cotilédones bem delgados, que não armazenam reservas, mas tornam-se verdes e passam a realizar a fotossíntese após emergirem do solo. Outras plantas, como a maioria das leguminosas, apresentam cotilédones volumosos e armazenam quantidade apreciável de reservas alimentares. Sendo parte do embrião, os cotilédones são tecidos vivos, ou seja, dispõem de todo o aparato enzimático necessário para promover a degradação e o transporte de suas próprias substâncias de reserva, a fim de nutrir o crescimento do eixo embrionário durante o processo de germinação. O perisperma resulta de parte da nucela que se conservou, isto é, que não foi totalmente absorvida pelo embrião durante o seu desenvolvimento. O perisperma é comumente encontrado como tecido de reservas em sementes de café e beterraba. As principais substâncias armazenadas pela semente são carboidratos, lipídios e proteínas. O principal carboidrato de reserva das sementes é o amido. Quando o amido é a substância de reserva predominante, a semente é denominada amilácea. As sementes são denominadas oleaginosas
quando os lipídios são as substâncias de reservas predominantes, e proteica, quando essas substâncias são as proteínas. As principais proteínas de reserva, como dito, são glúten e grãos de aleurona. Em pequenas quantidades, podem ainda ser encontrados minerais, vitaminas e outras substâncias. Em geral, as sementes de gramíneas possuem alto teor de carboidratos e as das leguminosas alto teor de proteínas. No quadro mostrado nesses slides, encontram-se as composições químicas aproximadas de sementes de algumas espécies de interesse econômico.